O Endrick precisa sair do Real Madrid. Vídeo do Chafin, velho. Que é o mesmo dono do Fute 11 versus 11, tá ligado? Fute 11v11. Bota fé? E eu também acho que seria uma boa pro Endrick sair do Real Madrid. Vamos ver o que ele fala aqui. Endrick com certeza foi a maior promessa do futebol brasileiro nos últimos anos. Ele foi revelado pelo Palmeiras, mas também teve seu brilho na seleção brasileira, chegando até mesmo ao ponto de ser comparado com Pelé. É claro que essas comparações com Pelé foram exageradas, e a maioria delas foram em tom de brincadeira. Pelo menos eu acredito que não deve existir ninguém no mundo que realmente achou que o Endrick tinha o talento do Pelé, né? Mas mesmo assim ele foi negociado e vendido para o Real Madrid, como uma das transferências mais caras da história do futebol brasileiro. Um ano se passou e a joia brasileira praticamente não se desenvolveu em nada. Isso porque passou a maior parte do tempo no banco. Pô, mas o Endrick, ele jogou bem. Tipo assim, quando ele entrou, mano, eu acho que ele fez umas boas aparições, tá ligado? Se a gente tiver que fazer um balancete aí da primeira temporada do Endrick pelo Real Madrid, os números são bons, pô. Os números são bons. E ele apareceu em momentos legais também, tá ligado? O Endrick estava certo quando escolheu ir para o Real Madrid? E outra, já estando lá, será que é certo ele continuar, mesmo que ele esteja sempre no banco? Bom, então vamos lá, né? O Endrick surgiu no Palmeiras como um atacante. Eu nem sei se ele jogava mais como centroavante fixozão mesmo, porque, sinceramente, os times do Abel são meio esquisitos assim no quesito ataque, né? O Endrick é um cara que jogava mais pela ponta ali, né? Também aparecia muito na área, tem muito gol de 9 mesmo, de camisa 9 pelo Palmeiras. Valeu E tinha pelo as follow, arrancadas Daniel, tamo dele e junto. tal, e, tipo, surpreendeu muita gente porque as coisas que ele fazia aqui com 17 anos realmente eram assustadoras, cara. E isso fica cada vez mais claro quando a gente vê o Estevão aqui no Palmeiras. O Estevão, pô, começou muito bem, um jogador assim, na minha opinião. Eu acho que o que mais impressionava no Endrick, velho. Salve, mano, suave aí. Eu acho que o que mais impressionava no Endrick era a parada da força física dele, tá ligado? O Endrick, desde muito cedo, é muito forte, velho. Muito forte. Ele chuta muito forte, ele bate nos caras, ele tromba, tá ligado? Tem até mais talento do que o Endrick, né? Mais refino, mas falta muita estrela pro Estevão, cara. Você pega ali nos jogos grandes, os jogos realmente importantes pro Palmeiras, me fala um lance decisivo do Estevão, cara. E desde que ele surgiu, Teve o do Chelsea ali, né? Que ele fez o gol, mas o Palmeiras não passou. eu tenho visto Mas esse vídeo foi gravado antes, desculpa. todos os jogos do Palmeiras, principalmente os grandes jogos, né? Libertadores, Copa do Brasil, agora no Mundial de Clubes. E, mano, eu não me recordo de uma partida do Estevão que ele, sei lá, mano, que ele acabou com o jogo, sabe? E o Endrick, Eu não acho que a decisão do Endrick foi errada de ir pro Real Madrid, não, tá ligado? Eu acho que é uma decisão, tipo assim, que o cara tem que estar ciente que ele vai ter menos minutos, né? Mas eu não acho que é errada, não. Só que hoje, talvez eu gostaria de ver o Endrick jogando num time piorzinho, mas pra ver ele jogar, tá ligado? que se você for botar a reta final do Brasileirão lá que o Palmeiras ganhou do Botafogo, mano, nossa, ele carregou vários jogos ali. Inclusive o jogo contra o Botafogo, o time tava morto. Eu cravo aqui pra vocês que se não fosse o Endrick naquele ano, o Palmeiras não seria campeão, cara. É um moleque aqui com menos talento que o Estevão, mas mesmo assim tem muito talento, conseguiu fazer mais do que ele. E aí ele chega no Real Madrid e parecia ser, cara, a escolha perfeita, porque você olhava assim na época, o Real Madrid não tinha um camisa 9 mais, né? Quem tava lá era o Rossello, mano. Então, tipo assim, era um cara que não tinha nome, por mais que ele fez o nome dele, né, na Champions League, principalmente, salvou o Real Madrid. Só que, pô, quando chega o Endrick, um moleque novo, 17 anos ali, que, pô, teria o quê? 10 anos de Real Madrid, você pensa o quê, mano? Ele vai engrenar muito, hein? Porque você revezar com o Rossello é muito de boa, velho. Por mais que ele fosse titular ali, o Endrick ia jogar muito. Porque o Rossello não é um jogador extra classe que ia cravar a titularidade ali, ia jogar todos os jogos, ia botar o Endrick no bolso. Então, quando ele aceitou ir pro Real Madrid, fazia total sentido, pô. O maior clube do mundo te chama. Pô, mas eu quero bater umas datas aqui, velho. Quero bater umas datas aqui. Deixa eu ver aqui, ó. O Endrick chega no Real Madrid, mano. 21/7/2024, ou seja, um ano atrás. O Mbappé chega no Real Madrid 1/7/2024. Tipo, quando o Endrick chega no Real Madrid, ele tá ciente da contratação do Mbappé, provavelmente. Tá ligado? Então, tipo, essa parada, tipo, fazia sentido ele ir porque tinha só o Roselu, tipo, não bate tanto, tá ligado? Porque, cara, primeiro, acho que tem dois aspectos aqui. Se o Endrick em algum momento ele da negociação com o Real Madrid, é porque, na verdade, quando o Endrick... Não, o Endrick chega no Real Madrid, mas ele tinha fechado muito antes já, né? Falei merda demais. Ele fecha muito antes. Só que ele assinou antes. Só que, tipo assim, mano... vamos pegar aqui na moral aqui. Tipo assim, ele assina antes. Aí vamos supor. Eu não sei na época quem era o atacante do Real Madrid, tá ligado? Mas, cara, não tem como você assinar com o Real Madrid com 16 anos
e imaginar em algum momento ali que o Real Madrid ficou sem atacante pica, que você vai ser esse cara, tá ligado? Não tem como você pensar isso. Tipo, mano, era óbvio que o Real Madrid ia correr atrás de alguém, velho. E o namoro Mbappé e Real Madrid acontecia há muito tempo. Então, tipo assim, eu não acho que o Endrick imaginou que ele ia chegar e ia ter que revezar com o Roselu, ia ter que revezar com alguém mais ou menos, velho. Eu acho que, tipo assim, o staff dele ali provavelmente pensou, pô, nós vamos pro Real Madrid, mas provavelmente os caras vão buscar um cara pica no mercado. E nós vamos comer banco. Eu acho que essa é a realidade que o staff do Endrick pensa, tá ligado? Chama, você vai ser o camisa 9, o cara que é titular na sua frente não é lá um exímio técnico, ou seja, é de boa pra você competir, então, irmão, o cenário tava lindo, tá ligado? Só que aí vem aquele pequeno detalhe, né, mano, um tal de Kylian Mbappé sendo contratado pelo Real Madrid e pra jogar de camisa 9, na posição do Endrick. Aí, rapaziada, esquece, a partir do momento que o Mbappé pegou a canetinha e assinou pelo Real Madrid, já era. A partir dali eu tinha na minha cabeça o seguinte, o Endrick vai ter que pedir pra mudar pra ponta direita, mano. Ele vai ter que jogar na ponta direita. É melhor ele disputar a vaga com o Rodrigo, com o Brahim Dias ali, do que ele disputar com o Mbappé, porque não tem como. Se tem uma coisa que o Tartaruga merece respeito, é que ele é muito fominha. Ele não é aquele jogador que, mano, é brabo e tal, joga muita bola, mas tem os seus problemas físicos, tá sempre fora ali. Irmão, não tem essa, velho. Se tem 70 jogos no ano do Real Madrid, o Mbappé joga 60. E ele não quer saber, irmão. O cara não machuca, quando machuca, volta sempre antes do tempo, tem um físico avantajado, é mais alto que o Endrick, é mais rápido que o Endrick, já decidiu muito mais coisa que ele, é um cara gigantesco no futebol mundial, além de que custa uma bala pro Real Madrid. Então, cara, se eles tiverem que escolher ali quem vai ser o titular e quem vai ser o reserva, o Endrick teria que fazer chover, mano. Era papo de ele entrar em campo, fazer, sei lá, 3 gols e no jogo seguinte o titular ser o Mbappé, porque é assim que funcionam as coisas. Pra você desbancar um cara do nível dele, o Endrick teria que comer a bola no Real Madrid. O Endrick acertou com o Real em dezembro de 2022. Pô, dá pra olhar, quer ver, ó? Real Madrid. A gente olha aqui, quer ver? Dezembro de 2022 é a temporada 22-23. Essa temporada aqui, ó. Quando o Endrick fecha com o Real Madrid tem Mariano Dias, Álvaro Rodrigues, Benzema de atacante. Só que é um Benzema que, tipo assim, eles já fizeram a leitura. Pô, o Benzema vai vazar. Tá ligado? Então, tipo assim, mas eu continuo com a minha opinião, tá ligado, rapaziada? Tipo, eu não acho que nem o Endrick, nem o staff dele acharam que ele ia chegar e jogar, velho. Ninguém achou isso. Salve, bonitos, tudo certo? Pausando o vídeo aqui pra dar um recado e avisar que a maioria dos vídeos aqui do canal são feitos ao vivo lá no meu canal da Twitch, velho. E tô passando pra deixar o convite pra quem quiser acompanhar. As lives acontecem ali na parte da tarde, começando normalmente umas 2h30, 3 horas, indo até ali na parte da noite, velho. A gente fica resenhando, fazendo react e jogando conversa fora, basicamente. Bom, é isso aí, deixa o like, se inscreve no canal e continua com o vídeo aí. Como ele iria comer a bola se ele entra 5 minutos do jogo? Por mais que ele tenha decidido muito jogo aqui no Brasil, no nível europeu é outra parada. Ele ia precisar de tempo pra se desenvolver e o principal, ele tem que jogar, ele tem que pegar ritmo de jogo contra essa galera nova. Pra ele isso eu concordo muito. Entender melhor como funciona o futebol espanhol, pra ele entender melhor como funcionam os marcadores, como é o jogo, pra ele se entrosar também com o time, né? Saber quando ele precisa correr, quando ele não precisa, quando ele vai dar um bote, quando ele não vai dar. Isso é normal, cara, normal de futebol. Só que aí tem mais um ponto que precisa ser levado em consideração. Será que ele só não teve minutagem ali porque o Mbappé realmente é muito melhor? Ou porque teve alguma rusga no vestiário? Porque a relação dele... Eu acho que teve rusga no vestiário. Tipo, cara, tem umas teorias da conspiração aí, velho, que falam que o Endrick é muito ruim de vestiário. Não que ele, tipo assim, ele é pau no cu, ele é mal educado, algo do tipo. Mas que ele tem um estrelismo, assim, meio fudido, tá ligado? Diz que não é fácil conviver com ele, o dia a dia com ele não é fácil, não. Mano, o Vampeta já falou essa porra. Vocês já viram essa porra? Olha aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Ó. Vocês já viram essa porra? Eu não sei se é porque ele é tímido, não, mano. Mas tem os seus problemas físicos. Não sei se é porque ele é tímido, não, velho. Aqui, ó. Eu acho que tem alguma coisa no dia a dia do Endrick que incomodou o próprio Dorival na seleção de convivência e o próprio Ancelotti no Real Madrid. Porque o Ancelotti dá sempre a maior moral pro Vinícius Júnior. E o Endrick, apesar de estar chegando no Real Madrid, indo pro seu primeiro ano, ele já poderia ter, não digo assim, a oportunidade de ser titular no lugar do Rodrigo, do Vinícius Júnior, do Mbappé, mas a oportunidade de entrar em jogos, ou estar em jogos e sair. Algumas entrevistas do próprio Ancelotti. E o Dorival Júnior, quando estava na seleção, o que me surpreendeu muito quando o Dorival assume a seleção, os 2 primeiros jogos do Dorival, e o
Wembley contra a Inglaterra, Endrick faz gol. Depois é na Espanha, em Madrid, o Endrick faz gol. Volta, pega a seleção mexicana, o Endrick faz gol. E o Endrick sempre no banco e nunca teve a oportunidade de começar 3 jogos jogando como o Igor de Jesus. Eu acho que no dia a dia, eu já vi alguns zunzuns, no dia a dia do Endrick, eu acho que ele tem que melhorar mais como pessoa. Ah, é? Os batidores da bola... Corre essa história? Corre essa história. Eu acho que... Tá ligado? E tipo assim, mano, não tô falando que é verdade do Vampeta, tá ligado? Porque às vezes não é verdade. Mas o Vampeta é um cara que, pô, o cara foi jogador, é campeão mundial, pentacampeão. Ele é influente nos bastidores da bola, tá ligado? Tipo, ele deve estar num grupinho ali do WhatsApp, ele conversa com fulano aqui, sai pra jantar com fulano ali. E, tipo, ele passa a informação. Então, se o cara fala que o Endrick tem que melhorar no dia a dia dele, é porque o Endrick deve ser, pô, com todo respeito ao Endrick, tá ligado? Não conheço o Endrick, velho. Mas é porque o Endrick deve ser mó pau no cu no vestiário, pô. É a única explicação, cara. Tá ligado? É porque, porra... Mano, essa parada, tipo assim, o do Ancelotti eu já não sei tanto, porque ele fala de umas entrevistas aí que o Ancelotti dá, que dá a entender que ele não agrada tanto do Endrick. Aí eu já não sei, tá ligado, velho? Mas, por exemplo, na seleção brasileira, essa parada que o Vampeta fala, pô, o Endrick mete gol contra a Inglaterra, o Endrick mete gol contra o México, o Endrick mete gol contra a Espanha, e o cara não é titular hora nenhuma, testa todo mundo titular, menos ele, pô, deve ter alguma coisa mesmo, tá ligado? Pode ser que, assim, a chance de ter alguma coisa é muito alta. Então acho que faz um pouco de sentido ali que o Vampeta falou, velho. Salve, Matheus. O Ancelotti, cara, não parece ter sido das melhores, não. Em vários momentos o Ancelotti criticou a postura dele em entrevista coletiva, uma parada assim que não é do feitio dele, tá ligado? Eu, particularmente, não me lembro de ver o Ancelotti expondo nenhum jogador assim na coletiva, mano. Ainda mais um moleque de 18 anos que acabou de chegar no Real Madrid. E aí, quando você pega o desempenho do Endrick na seleção brasileira, que inclusive salvou o Dorival em vários momentos, a coisa começa a ficar ainda mais esquisita, cara. Porque, assim, eu sou flamenguista, vi o Dorival treinar o meu time, e se tem uma coisa que ele nunca fez foi peidar pra medalhão. Lá em 2022, na Libertadores, cara, o Dorival tinha ali o Vidal, que havia acabado de ser contratado pelo Flamengo, e a gente sabe toda a mídia do Vidal, já tinha posado várias vezes com a camisa do Flamengo e tal, é um jogador midiático pra cacete, e mesmo assim ele não quis saber, cara, botou o Vidal no banco porque ele queria que o João Gomes fosse o meio campo dele ali na contenção. Ele pegou e bancou o moleque da base, mano. O João Gomes devia ter o que na época? 20 anos no máximo? E o Dorival nem quis saber, rapaziada, botou ele em campo, vai jogar, bancou ali o Vidal, e nem aí. A mesma coisa ele fez no Santos, né, com o Neymar e Ganso lá na época. Tudo bem que Neymar e Ganso era outro nível de jogador e, pô, não tinha como você bancar, né? Só que o ponto é que com o Endrick foi a mesma coisa. Ele convocou o moleque, botou ele pra jogar lá contra a Inglaterra e o que aconteceu? O Endrick fez o seu primeiro gol já na estreia. Ah, mas se for o contrário, na verdade a galera tá pegando o pé do Endrick e ele tá, tipo, com ansiedade e tudo mais. E às vezes sentiu a pressão. Pô, mano, assim, não dá pra descartar as possibilidades, né? Porque a verdade não vem à tona. Mas eu acho isso aí bem mais difícil. Pô, o seu técnico no clube, o seu técnico na seleção brasileira talvez tenha um problema com você, velho. Talvez o problema seja você, né, velho? Não os caras. Pleno Wembley, Tá mano. Olha a estrela desse moleque. Logo depois ele tava no BO lá contra a Espanha, botou o Endrick de novo e ele resolveu mais uma vez, cara, porque ele empatou o jogo pro Brasil, né, naquela partida bizarra lá contra a Espanha. Inclusive rendeu essa foto aqui, pô, incrível, mano, dele com o Lamine Yamal no fundo ali, né? Esse que tem tudo pra ser o próximo duelo de gerações aí, né, mano? Vai depender do que o Endrick vai fazer, porque o Lamine Yamal, na minha opinião, já se provou, cara. Ele vai ser titular do Barcelona aí pelos próximos 10, 15, 20 anos, o tempo que ele quiser ficar por lá. E ainda teve mais vezes, cara, porque depois desse gol contra a Espanha, o Endrick, se eu não me engano, também fez um gol contra o México ou contra os Estados Unidos, cara. Foi contra o Eu México. acho que foi contra o México Cabeça, ou os Estados Unidos, que ele fez um gol de cabeça. Ele vinha salvando o Dorival várias vezes, e como prêmio que ele ganhou, menos tempo de titular. E não é como se o Dorival tivesse, sei lá, um camisa 9 pronto já, e o Endrick era reserva. Ele Como, não por tem exemplo, ninguém, acontece tá no Real ligado? Madrid, que ele é banco pro Mbappé, né? O Dorival precisava de um camisa 9. Ele sempre jogou com um camisa 9. O estilo de jogo do Dorival sempre tem um camisa 9 ali de referência. E ele não tinha nenhum, cara. O Endrick era o único. E ele preferiu improvisar jogador. Ele preferiu colocar o Rodrigo de falso 9 do que usar o Endrick. E ele quer convencer a gente de que não rolou nenhuma rusga no vestiário. O moleque que sempre que ele colocou em campo, entrou, salvou ele, fez gol, decidiu. Por que ele não colocaria esse jogador, mano? Nada tira da minha cabeça que tem algum caosinho de vestiário entre eles dois, sei lá, alguma intriga, algum BOzinho. Também teve aquela parada lá que o Endrick deu uma entrevista falando que ele prefere o Bellingham do que o Neymar. Isso aí gerou uma... Mas isso aí, mano, é que isso aqui, mano, você vê que, tipo, falta um parafusinho na cabeça do Endrick também, né, velho? Tá ligado? Pô, mano, pra que o cara vai lamber o saco do Bellingham dessa forma, velho? Pra quê, cara? Pô, na moral, rapaziada, pô, qualquer um que entende de bola, mano, vai falar que... Cara, tipo, mano, desculpa, pô, beleza, ele pode preferir o Bellingham
do que o Neymar, tá ligado? Pode ser a opinião dele de verdade. Mas não tem como a gente não pensar que ele só queria fazer média com o Bellingham porque o Bellingham vai jogar com ele no Real Madrid, cara. Tá ligado? Não tem como a gente não pensar isso, velho. A primeira coisa que vem na cabeça, pô. O Neymar é um dos maiores gênios que o futebol brasileiro já produziu. Aí você bota ele pra comparar contra um inglês meio campista volante, que é bom volante, beleza. E o cara prefere o volante inglês, cara. É a mesma coisa, tipo assim, alguém chegar, sei lá, mano, pra um jovem talento do Brasil em 2006 e perguntar, pô, você prefere o Ronaldinho ou o Paul Scholes? E o cara responder, pô, eu prefiro o Paul Scholes, velho. E eu sou muito fã do Scholes, caralho. Mas não tem como escolher o Scholes no lugar do Ronaldinho, cara. Tá ligado? Pô, isso aí, pô, não dá. Essas entrevistinhas do Endrick aí também realmente tiram a gente um pouco do sério, velho. Não dá, mano. Polêmica bizarra. Nossa, cara, como tem jogador mimado na nossa seleção, rapaziada. No comentário desse vídeo foi o Rafinha lá zoar, foi os caras tudo zoar, tirar o Endrick pra nada. Você nunca viu o Neymar falando sobre o Endrick, ou sei lá, comentando na foto do Endrick. Eu nem sei se o Neymar segue ele nas redes sociais, mano. E aí, é claro, né, como esquecer da clássica entrevista que ele deu lá depois do jogo da eliminação, se eu não me engano, foi depois que o Brasil perdeu pro Uruguai na Copa América. Eu acho que foi isso, que ele deu uma entrevista, irmão, falando que, nossa, cara, foi uma das coisas horríveis, cara. Ele deu uma entrevista dizendo que ninguém tava ali de sacanagem, que os jogadores estavam abrindo mão das suas férias pra poder jogar pela seleção brasileira, que a gente tinha que agradecer. Olha que coisa bizarra, mano. Ele não falou com essas palavras, tá, que tinha que agradecer, mas basicamente foi isso que ele quis dizer, né? Mas até aí tudo bem, cara. É um moleque de 18 anos que tá dando ali entrevista depois de um monte de BO com entrevista. É, o bagulho do Bob Charlton foi nada a ver também, velho. Bob Charlton, que ele virou um meme mundial. E eu não sei até onde essa parada afetou ele, mas só que sempre que ele entrava em campo pelo Real, ele joga bem, mano. Até na própria Copa do Rei, ele foi artilheiro da Copa do Rei. Em 6 jogos, o moleque deixou 5 gols, cara. A única competição que ele teve pra jogar, ele desempenhou bem, mano. Só que o ponto é simples, no Real Madrid ele não vai ter espaço porque o Mbappé não dá essa brecha. É um cara que fez 50 gols na temporada, mano. Só se o Mbappé tivesse, sei lá, uma lesão no joelho séria pra ficar afastado um ano. E mesmo assim ele ainda deu azar que surgiu mais um moleque aí, o Gonzalo Garcia, acho que é isso, né, Gonzalo Garcia. Surgiu aí no Mundial de Clubes, um moleque que era da base do Real Madrid e tá brocando gol infinito também, cara. Enquanto o Endrick tava lesionado, né? Então ele partiu de reserva imediato do Mbappé pra ser, sei lá, acho que segundo reserva, né? Porque com o Xabi Alonso, provavelmente o titular vai ser o Mbappé, com certeza, e o segundo vai ser esse Gonzalo Garcia, que tá desempenhando muito bem, mano. E inclusive tem um ponto que o Endrick não tem, que é a altura. Pra um camisa 9, mano, um cara de área que, né, vai estar ali pra cabecear a bola, vai estar lá no abafa, no bomba meu boi, ele vai ser muito mais útil do que o Endrick, porque o Endrick tem o quê? 1,70 m, velho. Então o ponto principal pra mim é um só. O Endrick é mais baixo que eu, velho. Cara, eu não vejo o Endrick continuando no Real Madrid. Pra mim, ele tinha que pedir pra sair. Então, pra mim, mano, o destino perfeito pro Endrick seria o Arsenal. Até mais do que o Rodrigo, né? Tem esse papo aí de que o Rodrigo vai pro Arsenal e tal. As coisas estão esquentando, provavelmente isso vai acontecer mesmo. Só que ainda mais do que o Rodrigo, o Endrick encaixaria como uma luva no Arsenal. É um time muito jovem, o técnico do Arsenal, o Arteta, gosta de trabalhar com moleque novo. Lá eles não tem esse belzinho, tá ligado? Ah, chegou, tem que maturar primeiro, tem que ficar fazendo jogo na base, vamos dar tempo. Não, o cara chegou, é bom, já vai pro campo, vai jogar. E é um time que sabe jogar com camisa 9. O Gabriel Jesus tava brocando gol doidado lá, cara. E olha que o Endrick é melhor do que ele. Tem mais estrela do que ele. O bagulho do Gabriel Jesus realmente ele tava brocando muito gol. O bagulho que ele machucou muito, velho. E marca mais gol que ele, na minha opinião, faz tudo melhor que ele. Só não cabeceia. Olha que se duvidar, cabeceia melhor que ele também, tá? Mas agora no Arsenal, jogando a Premier League, esse moleque tem tudo pra voar, mano. Todas as características do Endrick encaixam perfeitamente no Arsenal. Arrancada em velocidade, drible, finalização perfeita. Mano, nossa, cara, eu vejo ele, assim, deslanchando por lá. Ele é a peça que o Arsenal precisa. É o Endrick. Eles o Arsenal tá fechando com o Jokers, né? Pois é, é foda, velho. querem um camisa 9. Pô, na moral, tipo, é foda. Cara, o United é um cemitério de jogador, velho. Isso é triste, tá ligado? Mas pro Endrick seria uma boa lá. O Roy não é um merda, pô. O Roy não é, tipo... peidorreiro. Justamente pra repor aí o Gabriel Jesus, que, né, infelizmente teve muitas lesões e tal. Eles já estão procurando faz tempo. Tiveram que improvisar aí o Merino, que o cara é volante, mano. E jogou de camisa 9. Inclusive brocou contra o Real Madrid. Se for verdade sobre o Endrick na convivência, pode ter certeza que ninguém vai querer ele, pô. Ele acha que vai ser tipo o Mbappé, tá ligado? Mais duro que no PSG. O Mbappé era o protagonista, por isso ele era o dono do time. Mas o Ney não é o mesmo nesse tipo. É, porque o Mbappé também começou a dar essa bancadinha, tipo assim, eu sou o pica, depois que ele já tava brocando muito gol, né, velho? Ele já tinha o espaço dele no PSG já, tá ligado? Porque o esquema deles é tão bom, cara, é tão propício pra ter alguém pra empurrar a bola pro gol, que qualquer um que tiver ali vai brocar, mano. Agora imagina alguém com a qualidade do Endrick. Sem falar que é aquilo, você ganhar uma Champions League com o Real Madrid, nossa, mano, é uma parada gigantesca, assim, você tá ganhando com o maior clube do mundo, mano. Mas agora imagina ele ganhando uma Champions League com o Arsenal. Mano, esse moleque, ele ia ser tipo Deus na Inglaterra, pô. Ergueu uma estátua pra ele lá em frente do estádio, mas tá aí, ligado? Mas aí o Chefinho já foi... eu sempre sei o nome dele, é Chefinho? Chafin. O Chafin, ele foi tipo assim, mano...
Ele foi seria da hora o Endrick no Arsenal pro Endrick campeão da Champions, velho. Aí, pô, aí caralho, aí já é, tá ligado? Pra isso acontecer já é, né? Salve, Breno. Sir Endrick. Então, cara, esse pra mim é o melhor caminho pra ele, principalmente se ele quiser jogar a Copa do Mundo de 2026. Porque o Ancelotti já mostrou que não é lá aquele cara que simpatiza muito com ele e tal. Então, se o Endrick não estiver destruindo, não tiver, mano, fazendo por merecer, não adianta que o Ancelotti não vai chamar ele porque gosta do cara. Isso não vai rolar. Ele vai ter que estar destruindo, ele vai ter que ser, tipo assim, unanimidade pra não ter como não convocar, tá ligado? Pra chegar ao ponto de que se ele não convocar, vai ficar feio. E eu queria muito ver o Endrick na Copa, mano. Esse moleque, nossa. Pô, mas o Liverpool é um time mais assim. É foda, velho. Não é da característica do Liverpool apostar em uma jovem promessa, tá ligado? Velho, ele aí, 2026, Não que eu me lembro, pelo menos, de uma contratação. Copa. Tem que acontecer, mano. Esse moleque tem que ir. O Liverpool pega os caras mais prontos. Se ele não vai jogar, se ele não vai ser titular, mas ele tem que estar lá, mano. Igual foi o Ronaldo em 94. Ele tem que estar lá pra pegar a experiência, pra sentir o clima. Ele precisa ir. Ele tem que jogar bola, mano. Pra resumir, cara, eu acho que o Endrick tá perdendo tempo ainda no Real Madrid. É mais um caso de alguém que pode calar minha boca, né? Ele pode, sei lá, começar a jogar muito ali, quem sabe brigar na ponta direita, que é o melhor caminho pra ele. Porque como camisa 9 no Real Madrid, enquanto o Mbappé for centroavante, mano... Cara, eu não imagino o Endrick de ponta direita rendendo pra caramba, velho. Eu acho que ele tem que ser camisa 9, velho. Esse não vai rolar. Ainda mais que o Xabi Alonso também não joga com vários atacantes, né? A gente tá vendo aí o esquema dele, ele prioriza Chelsea ou Tottenham? muito mais o meio campo ali e só joga com 2 homens na frente. É, o Tottenham tem ali aquele... como é que chama? Com S lá. É o Richarlison e o... Como é que chama o do Chelsea, cara? O do Tottenham, rapaziada? Solanke e o Richarlison. Harry Kane é foda. E o Chelsea tá com o João Pedro lá, mas o João Pedro acho que ele faz mais um falso 9, né, velho? Tipo, ele vem mais de trás, tá ligado? Joga de frente pro gol, não de costas. Ele arma bem o jogo. Inclusive, o João Pedro jogou muita bola contra o Palmeiras, hein? Se sobrou até pro Rodrigo, cara, que já tem 2 Champions no Real Madrid. E imagina pro Endrick que mal chegou, né? Então é isso, pra mim, o melhor caminho pra ele é jogar na Premier League. Nossa, no Arsenal ele voaria. No Liverpool também, hein? No Liverpool seria muito bom, cara. No lugar do Darwin Núñez ali, que é bagre e erra tudo. Meu irmão, o que o Endrick faria por lá? Cara, tem muita opção boa pra ele, a verdade é essa. É um moleque novo, velho, com muito talento, com muito mercado, que também tem bastante mídia, né? Os clubes gostam disso, sabe fazer gol. Hoje em dia é raro o centroavante aí que sabe fazer gol. A gente vê a quantidade de camisa 9 horroroso que tem no futebol mundial, né? Enfim, pra mim o melhor caminho pro Endrick não é no Real Madrid. Se gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve pra não perder os próximos. Muito obrigado pelo apoio que vocês deram aí no vídeo que eu fiz sobre o Rodrigo, né? Aqui é um canal secundário que eu vou tentar sempre postar vídeo aí no horário do almoço e tal, bem no estilo Jorge Igor mesmo, só que do meu jeito, né? Vamos ver quantos vídeos por semana eu consigo postar. Eu aposto que não muitos enquanto eu tiver que editar pro canal principal, porque dá um trampo desgraçado, mas vamos ver o que eu consigo fazer, né? Valeu? E no mais é isso, tamo junto, é nóis e até o próximo, hein? Fui! Valeu, Chafim! Valeu, Chafim! Belo vídeo, cara, belo vídeo. Gostei, tá? Gostei. Eu imagino ele tipo o Roberto Firmino, falso 9, posso estar falando merda. Ah, eu acho que, não sei. Não sei, cara. Porque eu não vejo o Endrick, tipo assim, com essa visão de jogo que o Firmino tinha, tá ligado? O Firmino, ele tem certa genialidade ali pra tratar a bola, velho. Ele vê o jogo de uma maneira diferente, mano. Eu não sei se o Endrick tem essa parada.